Brasileiras, brasileiros, meu abraço. Continuando a nossa prosa, é claro que o tema que nos traz a essas prosas sobre a Constituição é a intervenção constituinte no processo histórico. Nós estamos com quase toda a nação falando em intervenção aí, e ninguém sabe o que é. E da maneira como nós procedemos até agora, ficamos distantes do povo. Não porque nós quiséssemos fazer isso. Nós não tínhamos imprensa e continuamos não tendo ainda. Esse fato de não termos imprensa, para mim, não surpreende, porque quando eu recebi a missão do saudoso presidente Geisel para fazer a abertura da imprensa, e eu fiquei meio perplexo, e ele notou, deu uma risadinha e achou difícil a missão. Sim, presidente, eu não sei como vou abrir o que é aberto. Ele deu uma risada, mas por isso mesmo é que você foi escolhido para a missão. E aí então, eu fiz a abertura da imprensa. As matérias que eu escrevia, os artigos que eu escrevia, nenhum órgão de comunicação queria publicar, a não ser que eu assumisse responsabilidade, assinando um termo de compromisso e apresentando bens que garantissem a prisão do jornal ou da revista, ou a intervenção militar na televisão. Tá? Aí, Jucundino Furtado tinha um semanário na Foz do Iguaçu, e foi com aquele lá que eu me vali e fiz a abertura da imprensa. Então eu não tenho nenhum espanto de agora a imprensa também não nos dá cobertura. Porque o momento agora de abertura total para a imprensa é censura absoluta. Porque nós não competimos com os cofres públicos na mão da bandidagem, dos ladrões que estão no poder. E mesmo que nós tivéssemos dinheiro, eu estou na promoção de um interesse público nacional, no qual o Brasil não é propriedade minha. A pátria não é só propriedade minha. E nem as Forças Armadas, mesmo sendo a pátria encarnada nelas, elas não têm obrigação absoluta de saírem por uma nação que não tem autorrespeito e nem dignidade humana. Se esse fosse o caso da nação, mas não é. É o caso apenas da bandidagem do poder e da imprensa alienada que o serve. Então, tudo que nós fizemos, de 2004 para cá, e temos 3 universidades, pleiteando o que nós produzimos durante esse tempo todo, para extraírem habilitações melhores aos cursos de direito do que ali está exposto. Nós não tivemos veículo de comunicação. E esta comunicação que a gente está tendo aqui é do nosso acampamento, é feita aqui no nosso acampamento de guerra. As minhas maravilhosas mulheres, meu amigo que está aqui comigo, é que inventaram isso aqui para fazer essas gravações. Este aqui é o meu acampamento de guerra. O meu endereço profissional é o Quartel-General do Exército, ali no SMU. Mas como eu estou no comando da intervenção constituinte no processo histórico, que é uma reação de cidadania absolutamente civil, porque a Constituição que a estabelece, as Forças Armadas são, nela,
como é o revólver na cintura da gente. Ele só dispara se a gente acioná-lo, puxar da autocover e acionar ele. Senão a gente apanha ou morre com ele na cintura. Essa é a posição das nossas Forças Armadas e que elas têm respeitado durante todo esse tempo que essa bandidagem no poder tenta desprestigiá-las. Nos últimos dias agora, esse outro bandido que está aí, Michel Temer, faz publicar pelas redes sociais que quer economizar de 2 a 3% do orçamento das Forças Armadas, diminuindo os oficiais generais dentro dela. Se fosse um sujeito que tivesse um mínimo de dignidade humana, a gente até responderia. Mas ele não merece a palavra de um homem, principalmente um homem que usa farda. Estou referindo apenas porque faz parte do contexto da nossa prosa aqui. Então, voltando ao conteúdo técnico da nossa prosa, nós falávamos em estado religioso. Eu quero que vocês prestem bem atenção para entenderem o que é o golpe de Estado contra o qual a nação se levantou em foro de soberania, com a intervenção constituinte no processo histórico, que já está instalado. Amanhã já vai entrar o pedido no Congresso Nacional do recinto para o povo dar posse ali ao presidente constituinte da República. Isto porque o Congresso Nacional não tem quórum para o ato. 61% dos senadores se tipificaram uma quadrilha ou uma corporação terrorista com Michel Temer quando fabricaram o mandato para ele pelo impeachment da Dilma. A Câmara dos Deputados ficou sem quórum quando aprovou a atuação do bandido como presidente da República para ser julgado depois que saísse do mandato. Eu quero que vocês prestem muita atenção neste detalhe. Porque nós juristas, principalmente eu que tenho quase 60 anos de fora, no meu currículo, registrando a destruição da Guerra Fria, da Cortina de Ferro, da União Soviética, fica até um tanto difícil para a gente falar, prosear em termos de população, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas a tarefa agora me impõe isso. Então eu peço desculpa aos advogados, aos nossos docentes de direito, por eu não estar restrito à linguagem de docência no grau em que eu atuo. Eu estou falando aqui para a massa que está comigo, a massa que é o meu acampamento de guerra aqui. E então eu tenho de me fazer entender dentro do grau de docência. Os senhores me desculpem por esta minha posição. Mas o que eu estava dizendo, prestem atenção para o detalhe. Os deputados, que são os vossos representantes, os vossos mandatários, para defender a dignidade da pessoa humana,
que é o terceiro dogma fundamental da civilização brasileira, ou seja, a nossa característica de brasilidade, a nossa fachada, a nossa cara perante o mundo. Esses mandatários disseram por 263, em formação de quadrilha de corporação terrorista com Michel Temer, na modalidade mais espetacular de assalto aos cofres públicos, que é denunciar o Temer como presidente da República, para, através dessa denúncia, fazerem um assalto de mais de 15 bilhões de reais aos cofres públicos. Naquela primeira. Na segunda agora já estou sabendo que já está passando de 3 bilhões. Além, então, desses bandidos estarem pisando na cara de quem votou neles, ou vamos ser bem mais explícitos, estarem defecando na cara dos seus eleitores, completo o golpe de Estado contra a Constituição, contra a democracia brasileira, extinguindo o quórum à Câmara dos Deputados. Porque a nossa Constituição, no artigo 5º, é muito clara. Todos são iguais perante a lei, dentro do dogma da dignidade humana, que não exclui ninguém. Como já disse, é a nossa cara, é a nossa personalidade, é a nossa fachada perante o mundo. Mas esses bandidos renunciaram a esse dogma. Por conseguinte, não fazem parte da nação brasileira. E decaíram da representação mandatária. Então, era possível pensar-se que as Forças Armadas comparecessem à posse do comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, que vai tomar conta do país em sua titularidade constituinte, empossado por esses deputados, empossado por esses senadores. Nós não teríamos mais Forças Armadas se acontecesse isso. Mas, pela convocação devidamente formalizada perante a Corte Constituinte, a instituição da Corte Constituinte, não o grupo de magistrados que está no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos submissos à instituição da Corte Constituinte, pela qual o Poder Judiciário se opera. Então, instalado a intervenção perante a Corte Constituinte, expedido a convocação às Forças Armadas, por essa convocação é que o general Mourão, requisitado para o comando da intervenção, deu o seu recado à nação, que o Augusto, general Vilas Boas, comandante do Exército, ratificou, deixando bem clara a posição das Forças Armadas em relação à bandidagem no poder. Quem manda no Exército sou eu. Quem fala pelo Exército sou eu. Não é ministro
da Defesa, não é Michel Temer. Esses são bandidos, que certamente irão para a cadeia. Na próxima prosa, vamos ser absolutamente técnico, então, agora dentro da Constituição, que está embasando a nossa prosa. Meu abraço.